Oi meninas, tudo bem com vocês? Voltei em um lugar diferente. Eu ainda não tô na minha casa, mas, né, pra quem me acompanha tá sabendo que eu tô de mudança, mas eu achei um lugar bonitinho pra gravar pra vocês, tá? Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer então a continuação do vídeo que eu tava fazendo sobre bariátrica, tá? Eu não tenho certeza aonde que eu parei, tipo, que parte do assunto que eu parei nos outros dois vídeos, mas eu vou dar continuidade no que eu lembro que eu tava falando, tá? Antes eu quero falar uma coisa muito importante, porque esse vídeo pode ficar mal entendido por algumas pessoas, tá? Então, teve até um comentário, muito nada a ver no meu blog, de uma menina dizendo que eu só tava falando mal da cirurgia, que a minha cirurgia não tinha sido bem sucedida, e isso e aquilo, blá, blá, blá. E eu quero dizer pra vocês que, antes de mais nada, eu sou uma pessoa pública e eu não sei quantas pessoas que estão me assistindo agora ou que vão me assistir daqui sei lá quanto tempo. Então eu tenho sim que falar o lado ruim da cirurgia, da bariátrica, e eu tenho sim que falar o lado bom. Não adianta eu chegar aqui só falar o lado bom e aí uma pessoa vai, sei lá, porque eu indiquei ou algo do tipo, vai, faz, e aí acontece um monte de coisa ruim e depois vem reclamar ou algo do tipo. Eu sou uma formadora de opinião, então eu tenho sim que falar a minha opinião baseada em fatos e tem do lado ruim e tem do lado bom, tá? Então eu vou continuar falando assim, se você não gosta, fecha esse vídeo, tá? Mas eu vou falar o que eu acho. Só pra vocês saberem, a minha cirurgia foi maravilhosa, muito bem sucedida e eu vou contar um pouquinho mais pra vocês hoje, tá? Teve muita gente que me perguntou quanto peso que eu perdi, tá? Eu perdi 50 quilos com a cirurgia bariátrica e eu não engordei mais nem 1 quilo depois da cirurgia, tá? O que acontece é que eu deveria perder 80 e eu perdi 50. Já entrando nesse assunto de peso, quanto que a pessoa vai perder ou algo do tipo, não tem como saber, tá? Porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa precisa perder uma quantidade de peso ideal pro tipo de corpo dela, IMC e tudo mais, tá? Então não tem essa, tipo, ai Tati, quanto que eu vou perder se eu fizer a cirurgia? Não tem essa, você tem que ir no médico. Como eu fiz a cirurgia muito nova, eu tirei um pedaço do intestino bem menor do que se tira normalmente, tá? E a maior, assim, perda de peso vem da retirada do intestino. Então quando você tira menos, é normal que você perca menos peso, tá? Com a cirurgia. Mas isso também não é uma regra, tá? Na realidade, nessa cirurgia não tem regras porque cada pessoa é uma pessoa. Da mesma forma que eu falei que pode acontecer um monte de coisa, pode não acontecer também, porque cada ser humano é um ser humano. Ou vai acontecer ou não vai, mas eu tenho que deixar vocês cientes do que pode acontecer ou não. Teve gente que comentou também dizendo que essa cirurgia é sim reversível. Eu não sei se eu sei que o anel dá pra retirar se você coloca o anel, é porque hoje em dia eles não fazem mais esse procedimento do anel, mas eu não sei se é reversível. O período de perda de peso assim maior é 1 ano. Você perde muito, muito nas primeiras semanas, etc. Mas depois vai diminuindo. Entra aquele efeito platô, né, que eles falam, não sei se é assim que fala, desculpa se eu tô falando errado, mas que é que o peso fica parado, né, ele dá uma estagnada. Vamos falar um pouquinho mais da cirurgia, tá, sobre o pós-operatório, porque eu falei como foi que eu operei, como foi a minha alimentação, recuperação e tudo mais, e agora eu quero falar um pouquinho sobre o pós-operatório, tá? O pós-operatório, como eu já falei em outro vídeo, você vai aprender a comer tudo de novo, tá? Isso vai depender do seu médico. Eu fiz uma dieta extremamente restrita, que era líquida, semi-pastoso, pastoso e só depois pastoso de verdade, assim, sabe? Mesmo assim, quantidades tipo minúsculas, mas assim, cada médico passa uma dieta pro seu paciente específico, tá? Então não sigam o que eu tô falando, eu simplesmente tô contando pra vocês nesses vídeos a minha experiência e o que eu já li sobre essa cirurgia, tá? Eu só comecei a comer depois de 6 meses da cirurgia e mesmo assim eu tinha muito medo de comer, muito medo de passar mal, então eu comia, tipo, sei lá, uma colherzinha de café mesmo, sabe? Coisa pouca mesmo. Depois de um certo tempo você pode comer, você não vai comer a mesma quantidade,
porque você não vai conseguir, mas você pode comer que não vai passar mal, tá? Novamente é o seu médico que vai te dizer isso, mas eu tinha muito medo até de tomar água, sabe? Então eu comia muito, muito devagarzinho, muito pouco, pra não passar mal, tanto que eu quase nem passei mal depois da cirurgia, nessa fase de adaptação. Então rola um tempo aí de adaptação, você tem que se adaptar, você tem que aprender a fazer sua comida, né? Você tem que aprender a conhecer você mesmo e saber o que você vai poder comer e o que você não vai poder comer. Existem coisas até hoje, depois de 7 anos de cirurgia, que eu ainda não consigo comer. Isso acontece porque eu ainda tenho o anel na boca do estômago. Quem não tem o anel na boca do estômago, acredito eu, que consegue comer mais fácil, em quantidade um pouquinho maior e mais rápido. Só que como eu sempre como devagar na minha vida, eu odeio comer rápido, pra mim não foi dificuldade, entendeu? A dificuldade que tem é que, por exemplo, carne, por mais que às vezes é que eu também não gosto muito de carne, mas por exemplo, se eu quero comer um pedaço grande, vai demorar horas e eu vou ter que tomar muito cuidado para não passar mal, porque carne é muito pesado, é extremamente pesado. E aí, se você não mastiga direito, ele vai parar na entrada do anel e aí você vai passar mal, que nem eu já falei em outro vídeo. Então, por exemplo, carne é uma coisa difícil de comer, milho é uma coisa difícil de comer, porque eu acho que tem casca, eu não sei, tipo castanha, essas coisas. Pode ser uma coisa difícil de comer porque tem muito óleo, às vezes é muito pesado. Coisa muito seca, tipo farofa. Nossa, farofa é um inferno, gente. Eu não como farofa. Também pode passar mal. Isso eu tô falando a minha experiência, tá? Porque eu tenho o anel. Quem não tem o anel, eu acredito eu que não passa mal, tá? Só tem que diminuir a quantidade, mas acredito eu que consegue comer tranquilamente. Eu não tomo mais refrigerante, eu nunca fui de tomar muito, mas eu já não tomo mais refrigerante porque também acaba dando muito gases. E isso é outra coisa depois da cirurgia. Depois da cirurgia é normal você ter bastante gases, tá? Gente, desculpa falar isso de novo, eu sei que pode ser nojento, mas eu tenho que falar. Mas pode dar gases, é normal, porque você fica muito tempo deitada, né? Então pode dar, eles até receitam um Luftal pra vocês depois que vocês saem do hospital e tal. E depois, dependendo do que você come, pode dar, entendeu? E aí seu estômago fica fazendo barulhos assim, loucos. E aí eu vou falar pra vocês um pouquinho do dumping também, que me perguntaram, tá? Eu não sei por que tem esse nome, eu nunca pesquisei, mas o dumping é algo que dá especialmente em quem faz a cirurgia bariátrica. O que acontece? O açúcar no intestino fica meio doidão e aí dá o dumping. Eu não sei explicar cientificamente, assim, falando, mas é como se fosse uma hipoglicemia, digamos assim. Porque o que acontece? Se você come ou muito carboidrato e logo em seguida vem com doce, você pode ter dumping. As chances de ter dumping é enorme. Ou então se você mistura doce com gordura, por exemplo, você vai numa churrascaria, come carne com gordura, depois vai e pede um pedaço de pudim. A chance, logo em seguida, sabe? A chance de você ter dumping é grande. Então isso foi o que o médico me falou, quando você come doce demais ou quando você come gordura demais ou os dois ao mesmo tempo. O que é o dumping? O que é a sensação do dumping? É a sensação de morte, tá? Eles comparam a sensação de quem tem pânico e acredito eu também a sensação de quem tá tendo hipoglicemia. Acredito eu que o médico falou pra mim uma vez isso. A sensação é a seguinte, taquicardia, você começa a suar frio, eu no meu caso começo a tremer inteira o corpo, você não consegue respirar direito e você tem que ficar parado, deitado, porque você não consegue, você não raciocina, é como se você estivesse realmente em pânico, se você estivesse morrendo, assim, o seu corpo, ele para de funcionar, assim, sabe? É horrível mesmo. Às vezes, mesmo sem comer nada, tipo, sei lá, tô sem comer há 3 horas já, às vezes me dá dumping. Eu não tenho noção do porquê que me dá, mas às vezes dá. Então, por isso que eu digo que você vai ter que conhecer seu corpo de novo, sabe? Porque você vai ter que descobrir o que é o dumping e quando que você tá tendo, pra você tentar parar isso. Existem 2 maneiras. Tem gente que simplesmente deita e espera passar, e aí é meia hora de sofrimento no mínimo. E tem gente, que nem eu, por exemplo, que come algum carboidrato. Então você tá sentindo que você vai ter, você vai lá e come um carboidrato. Depois de 5 minutinhos, 10 no máximo, o corpo vai parar o processo de dumping. Tanto que eu nunca senti dumping até o final.
Eu nunca aguentei a meia hora, os 40 minutos, porque eu sempre como alguma coisa assim que eu percebo, porque eu já sei qual é a sensação, e aí eu como e ele para. Por que acontece isso? Eu não sei, mas um médico uma vez me falou, porque eu fui fazer exame de diabetes, porque eu falei, olha, eu tenho muito sintoma de hipoglicemia, não é possível, eu devo estar com diabetes, alguma coisa assim. E aí a gente fez todos os exames, eu não tinha nada. Ele falou, olha, isso daí é sintoma de quem faz a cirurgia, é normal. Quando você sentir isso, procura comer algum carboidrato, uma banana, uma torradinha, alguma coisa assim, e espera um pouco que vai voltar ao normal. E aí eu comecei a fazer e eu vi que dava certo. Hoje em dia é raro eu ter dumping, porque eu conheço o meu corpo, eu sei o que eu posso comer, o que eu não posso comer, e eu já tirei várias coisas da minha dieta. Então eu não como doce depois que eu almoço de jeito nenhum, eu espero no mínimo 1 hora para comer doce, alguma coisa. Eu não misturo a comida que eu tô comendo com bebida, tipo suco. Se eu misturar com suco eu vou passar mal, se eu misturar com refrigerante eu vou passar mal. Então eu não misturo de jeito nenhum. Eu não misturo gordura com tipo refrigerante e ainda depois eu como um doce, porque senão eu vou passar mal, é certeza. Então assim, você tem que se conhecer e você tem que descobrir o que você vai poder fazer e o que você não vai poder fazer. Eu, ao longo dos anos, fui descobrindo várias coisas que eu não podia misturar e que eu não podia comer mais. E aí eu falei, beleza, eu vou aprender a viver sem isso e ótimo, acabou, bola pra frente, entendeu? E aí o dumping é basicamente isso,